Oiê, eu sou a Fran e hoje a gente vai ver o novo plugin de blocos dinâmicos, de pontos técnicos e iluminação, para dar um panorama geral para vocês desse produto. Antes, a gente tinha dois produtos diferentes, a gente tinha dois plugins. Agora a gente tem um plugin só que unificou tanto a parte de pontos técnicos quanto a parte de iluminação. A gente colocou novas funcionalidades nesse plugin, como anotações diretamente no 3D, os relatórios ficaram muito melhores, com a possibilidade de escolher o que a gente quer exportar ou não. E, enfim, ficou bem legal e eu vou mostrar tudo para vocês. Nesse vídeo, a gente vai ver ele num geral. E depois vocês vão ter os tutoriais passo a passo de cada etapa, tá bom? Vamos lá. Tô aqui com o meu arquivo aberto, né? O arquivo geral com a biblioteca completa. Hoje, essa biblioteca ela não é tão necessária assim, por conta que tudo está dentro do plugin. A parte de inserção de blocos é por dentro do plugin, mas o pessoal acaba gostando para dar uma olhada, né, em todos os blocos, ver as funcionalidades dele e também a parte de personalização. Então, às vezes, se o pessoal quiser personalizar, consegue personalizar por aqui, fica mais fácil para entender. Inclusive, aqui eu vou montar, né, todos os kitzinhos e depois esse arquivo aqui fica disponibilizado lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Começando aqui então com o plugin, né, uma visão geral dele. Nós temos aqui agora esse menu superior, onde a gente consegue navegar por pontos técnicos, pela aba de iluminação e a aba de configurações. A aba de configurações, ela está ligada diretamente com a parte de anotações, tanto de iluminação quanto de pontos técnicos. É esse item aqui no meio do menu de baixo. Então, a gente tem pontos técnicos e no menu aqui de baixo a gente tem blocos, anotações e relatórios, tá? De iluminação também. Blocos, anotações e relatórios. Então, eles estão separados igual, até mesmo para vocês não se perderem aí. Aqui em blocos, a gente tem a primeira camada, que é padrões, tá? E aqui eu deixei os blocos soltos. Aqui a gente não tem nenhum kitzinho montado, não tem nada. Aqui realmente são os blocos soltos. Inclusive, são esses que estão aqui, tá? Depois a gente vai ter uma aula de cada um, cada funcionalidade de cada um, mas aqui para vocês entenderem, a gente tem os padrões, e aí o que acontece? E aí como é que a gente coloca ele, né? A gente clica, ele vai expandir. Dentro dele tem os outros botões, a gente vai passando o mouse assim, ele vai ficando verdinho, tá vendo? E aí, como é que a gente faz para inserir isso aqui no nosso arquivo? É só clicar em cima e ele já vem aqui para o nosso cursor. Num segundo clique, ele solta e ele acaba inserindo o bloco aqui dentro do modelo, tá? Eu vou deletar porque ele já tá ali, mas isso acontece com todos eles. Então, em elétrica, a gente tem os pontos elétricos, em hidro tem o ponto de hidro, tanto de parede quanto de piso. Iluminação, a gente tem ponto de arandela e ponto de iluminação mais genérico. Tem a parte de marcenaria, tá? Agora ela veio para cá, a pedido de muitas pessoas. E tem outros aqui, que é passagem de canos para tubulação de TV, que é essa aqui, né? Que a gente coloca o cano de PVC para passar cabo, quando a gente instala TVs que não tem painel, carregamento para carro elétrico, ponto de sprinkler e detector de fumaça, né? Algumas pessoas fazem esse tipo de projeto, eles pediram, a gente fez aqui o bloquinho. Tem aqui ponto teto variado, onde a gente tem vários aqui dentro dele, tá? Então, ó, tem câmera, sensor de presença, exaustor de banheiro, no caso, né? Quando não tem janela, por exemplo, roteador de teto, caixinha de som, e a gente também tem projetor, né? Que ele também tá aqui, ó, um projetor de teto. Isso foram pedidos, tá? Do pessoal, então se você tem um pedido especial, se você tem um bloco que você usa muito, você pode fazer o seu pedido, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, e a gente sempre vai anotando aí os pedidos, e volta e meia a gente está desenvolvendo algo novo, e a gente sobe aí para vocês estarem utilizando. Depois, aqui embaixo, a gente tem a parte de personalizados. E vocês vão ver que, a princípio, tá aqui que nenhum bloco foi encontrado, porque na minha pastinha que eu selecionei não tem nenhum. Inclusive, a minha pastinha já estava selecionada, eu vou desvincular a pasta e ele aparece essa mensagem aqui, ó. Quando vocês abrirem o plugin pela primeira vez, ele vai ficar dando essa mensagem, né? A pasta de backup não foi definida. Selecione uma pasta para os blocos personalizados. Como é que vocês
vão personalizar isso, né? Ele vai ficar esse botão aqui, ó, escolher pasta para salvar seus blocos personalizados. Então, você clica nele, e aí você pode escolher dentro do seu computador uma pasta onde você vai salvar esses blocos, tá? Antes isso também era por dentro do plugin e ficava meio chato de acessar e tal. Então, agora a gente especifica um local, você pode escolher qualquer pasta. No meu caso aqui, eu vou criar alguma coisa dentro, junto onde eu salvo a minha biblioteca 3D, por exemplo. Então, aqui tem todos os meus bloquinhos que eu uso. Eu vou criar aqui uma pasta, uma nova pasta, por exemplo, e eu posso botar blocos dinâmicos, e aí vou selecionar. E aí, selecionei essa pasta que eu inicialmente já criei, ela tá vazia, então ele vai dar essa mensagem, nenhum bloco encontrado. A mesma coisa eu posso fazer aqui, vou até deletar isso aqui, vou tirar aqui, vou desvincular para vincular com vocês, ó. Então, vincular a pasta, e vou voltar aqui e vou criar outro aqui, blocos, vou selecionar ela e ela já vai vir para cá. E aí, assim, antigamente a gente tinha que clicar com o botão direito, vir em salvar, salvar para dispositivo, acessar a pastinha e salvar o nosso bloco lá. Agora a gente não precisa mais fazer esse contorno, a gente faz direto aqui pelo plugin, tá? Por exemplo, eu vou fazer um aqui para vocês como demonstração já. Vou pegar aqui o meu ponto base. Eu tô copiando, mas eu poderia inserir pelo plugin, mas como ele já tá aqui no arquivo, eu copiei, tá? E vou colocar esse aqui na altura de 1,10 e um interruptor simples. Vou salvar ele assim. Então, eu quero salvar toda vida que eu quero colocar um interruptor simples no meu arquivo, eu vou pegar ele aqui. Então, eu posso vir aqui em pontos técnicos. Como eu não tenho nada criado, eu venho aqui nessa pastinha e eu vou dar o nome aqui para essa pastinha de interruptores. Eu gosto de dividir assim, tá? Salvei, a minha pastinha aqui está vazia. Agora eu venho com o bloquinho selecionado, eu venho e clico nesse maisinho. Então, ele vai falar aqui, salvar bloco, e eu vou botar aqui uma tecla simples. Porque isso aqui vai me ajudar a identificar que esse bloquinho, ele é um bloquinho de tecla simples. E aí, ele já apareceu aqui, tá? Ele dá uma carregadinha, e aí ele já vai aparecer aqui. E aí, toda vida que eu clicar nele, ele vai vir esse bloquinho que a gente acabou de criar. Volte e meia, salve o seu arquivo, tá? Deu uma travadinha. O Sketch, ele é muito imprevisível, né? Então, principalmente quando a gente tá importando bloco, se a gente importa muita coisa e tal, pode ser que às vezes ele feche, tá? É normal. Igual como a gente tá importando às vezes as coisas e ele dá um bug splash, ele fecha tudo. Então, volte e meia, salve o seu arquivo para não perder suas informações, tá? E tá vendo que então, toda vida que eu clicar ali, a gente consegue trazer o que a gente acabou de salvar, tá? Ó, vamos criar outro aqui, só para vocês verem como é que é de novo e reforçar. Vamos criar um aqui agora, um interruptor e uma tomada, ok? Vamos mudar aqui para 2 postos. E aí, agora eu vou criar outra pastinha aqui com interruptores mais tomada. Você poderia colocar no mesmo, tá? É que eu gosto de dividir assim. E aí, aqui nesse aqui, com o bloco selecionado, eu vou clicar uma tecla simples mais tomada. Salvei, então ele dá uma pensadinha. E aí ele já vai aparecer aqui, uma tecla simples mais tomada, e a gente vai clicar e ele vai aparecer o bloquinho que a gente acabou de fazer. Isso é a base para todos eles, tá? A gente consegue fazer isso com exatamente todos os blocos, inclusive com a parte de iluminação também. A dinâmica é a mesma, o funcionamento da pastinha é exatamente igual, então tanto para um quanto para outro, você pode executar a mesma coisa, tá? Para ponto de ar-condicionado, para quadro de distribuição, para esses pontos de arandela, para esses pontos soltos, tudo funciona. E aí a gente não precisa ficar só nisso. A gente pode criar aqui os kits, né? Os conjuntos, porque, por exemplo, numa pia que a gente tem aqui ponto de hidro, esgoto, água, e tem que ter um ponto para o aquecedor elétrico, por exemplo, a gente vem e monta o nosso kitzinho. Eu vou montar com vocês para vocês verem. Olha só. Vamos puxar aqui ponto de hidro, então cliquei.
ele já veio aqui. Vou jogar pro lado. Esse aqui a gente vai... Tá com 60, esse aqui eu vou botar 50. E vou colocar que ele é esgoto. Na verdade, eu gosto de jogar um pouquinho mais, para ele não ficar ali em cima, ó, 65. E aí, podemos puxar aqui um ponto elétrico. Acho que ele tá salvando automaticamente. Ó, destravou. Nunca tente forçar, tá? Quando o Sketch dá um pause, principalmente se você usa o salvamento automático, nunca tenta forçar, porque às vezes é nisso que ele fecha com tudo. Porque ele tava salvando em 5 minutos do meu salva. Então, volta e meia ele dá um pausezinho. Aqui eu vou usar a saída de furo, porque o aquecedor ele não tem tomada, né? É conectado direto. E eu vou colocar aqui no 65 também. E vou botar ele ali. E aí vou esperar, ele vai trocar, ele carregou. Ó. E aí a gente tem aqui então a pia com o aquecedor. Vamos utilizar aqui também para vocês entenderem como que vai funcionar a parte de anotação. Por exemplo, aqui eu vou selecionar esses três. E esses três, eles fazem parte de um ambiente que normalmente vai estar como cozinha. Então, eu já posso vir aqui e trocar essas informações. Então, o atributo de ambiente dos três vai se tornar cozinha. Ó, então, se eu for aqui agora, tornou cozinha, cozinha e cozinha. O uso deles, tanto do esgoto quanto da água, vai ser a pia, né? A gente espera um pouquinho, ele vai carregar. Quando ele parar é porque ele funcionou. E esse aqui é o aquecedor. Aí, eu posso usar tanto por lá quanto por aqui, tá? Aquecedor. Não sinto que demora tanto um quanto o outro. Ó, um é rapidinho. Quando é mais de um, claro que ele vai ter que passar por cada um. Então, se você selecionar 10, vai demorar um pouquinho mais. Aí você tenha paciência, espera ele carregar. Porque também, se você ficar clicando, ele pode travar, tá? O SketchUp, ele tá processando uma informação. Se a gente pedir para ele processar outra coisa, ele não aguenta o tranco. Daqui a pouco ele fecha com tudo. Então, a gente já trocou aqui os dois. E a gente também tem aqui, ó, a abreviação agora, tá? Isso aqui é muito importante para quando a gente for aqui anotar, porque o uso em anotar informações, ele pega a abreviação. Normalmente é o uso abreviado, né? Então, aqui eu posso colocar aquecedor. Como é que é a abreviação de aquecimento? De aquecedor? Eu esqueci. Aqui, tracinho E, porque ele é elétrico. E aí, se fosse a gás, né, aquecimento a gás, a gente poderia usar aqui, tracinho gás. Fez sentido, gostei. E o outro aqui, a gente pode colocar também por aqui, tá? A abreviação uso. Eu vou botar pia, porque pia já é 3 letras, já tá super tranquilo, né? Ó, troquei o aquecimento. Ó, então, a gente consegue também trocar a abreviação. Outras coisas que a gente consegue trocar aqui através do modificar atributos. Selecionando todos eles, a gente consegue trocar, por exemplo, a situação, né? Esse aqui tá tudo como bloco novo, mas eu, por exemplo, posso colocar que ele é remover. E aí, ao aplicar as modificações, ele vai transformar o que é ponto técnico, né, em vermelho. E esses dois aqui, ó, né, na minha legenda, o que é cinza, o que fica apagado é porque é para remover, né? Então, ele fica aqui em vermelho. Ó, então, vou voltar aqui pro novo. E aí, ele vai voltar de novo a ficar verde. E esses dois aqui na cor original deles, né? Eu poderia trocar também para existente, poderia trocar para modificar, tá? Todos eles funcionam. Ó, aí ele trocou ali a cor. Outras coisas que a gente pode trocar aqui: mostrar situação, mostrar uso, suporte ou altura. E o que é isso aqui, né? Aqui nas configurações do bloco em si, a gente tem aqui ocultar legenda, que são as informações que aparecem aqui no nome do bloco. E a gente usava isso aqui muito na outra versão, né? Que a gente puxava o rótulo para já escrever, para já puxar a altura e tal. Talvez agora isso fique um pouco em desuso, porque a gente tem a parte de anotação, mas ele ainda continua aqui. Caso você queira trocar, né, o nome dele aqui, você consegue trocar tudo automático, tá? Inclusive, a gente também tem aqui agora contar no relatório. Se você for ver, todos eles têm aqui, ó, contar no relatório. Uma pergunta, sim ou não? Sim, ele vai automaticamente sair aqui nos relatórios.
Se você não quer que ele conte no relatório, você coloca aqui como ele não, né? E aí ele não vai fazer parte ali, ele não vai subir dentro do teu relatório. Para que isso serve? Às vezes você está fazendo uma reforma, tem, por exemplo, coisas que são existentes, só que dentro do existente, às vezes você quer mostrar que o bloco ele é existente, mas você quer contar no relatório porque você vai trocar a capinha, por exemplo, dele. Então precisa comprar aquela peça. E às vezes você vai deixar o existente existente e aí você só vai comprar outros novos. Então, esses existentes você pode marcar como não contar no relatório e deixar só os novos de fato que você vai adquirir, que o cliente vai ter que comprar, no contar relatório para o pessoal já saber o que tem que contar. E na sua planta vai ficar aparecendo tudo porque o pessoal da obra precisa saber. Então, é para isso que serve esse contar no relatório, tá? Especificamente. Lembrando que quando você coloca remover, ele não conta, tá? Automaticamente ele zera, ele não vai aparecer no relatório pontos que são a remover, tanto hidro quanto elétrica, tá? Os outros, sim, novo, existente e modificar, eles aparecem no relatório mediante a contar no relatório estiver no sim também. Se contar no relatório estiver no não, ele passa a não aparecer aqui na tabela de relatórios, ok? Uma outra coisa que a gente pode trocar aqui agora é a escala. Isso a gente se incomodava um pouquinho, né? Porque às vezes a gente queria trocar a escala lá no final e aí, esqueci de trocar a escala e tal. Então agora a gente consegue trocar a escala e como vocês sabem, o valor da escala aqui é só o número, tá? Então, 1 para 50 você coloca 50, 1 para 25 você coloca 25 e assim por diante. Então, vou trocar escala, botei 50 e aí ele vai trocar todos eles automaticamente. Ó, aí tudo aumentou, tá bom? Então, lembrando, bom senso, não vamos selecionar 200 blocos dinâmicos para fazer isso aqui, porque ele vai travar, tá? Faça aí aos poucos, às vezes faz por ambiente, já é muito mais rápido, né, do que a gente ter que vir aqui um por um. Mas lembra aí que se o seu arquivo estiver muito pesado, indico que faça com calma, fazendo aí aos pouquinhos, tá? Fazendo ali, como eu falei, às vezes seleciona ali até uns 10, dependendo do tamanho do seu arquivo, para não correr o risco de fechar com tudo, né? A gente pedir para o Sketch processar muita coisa, que às vezes ele não gosta muito, não. Em modificar atributos, a gente tem essas opções aqui. Em iluminação, a gente vai ver depois em outra aula, mas em iluminação funciona da mesma forma, tá? A gente seleciona, a gente consegue trocar. É claro, os atributos são um pouquinho diferentes, mas a gente consegue trocar coisas referentes à iluminação, também selecionando os objetos ali de iluminação, digitando o valor de igual forma, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos salvar aqui o nosso personalizado. Então, a gente pode criar aqui agora, por exemplo, eu estou trabalhando aqui na cozinha. Eu vou criar, então, uma pasta que eu vou botar só as coisas de cozinha. Vou salvar. Vou selecionar os 3 aqui, tá? Então, eles já estão aqui com o ambiente cozinha, com o uso que eu quero, então tudo certinho. Eu vou criar um componente disso aqui. Criar componente. Aqui tem uma dica para a gente fazer com que ele se auto alinhe com a parede, para a gente não precisar ficar rotacionando ele. A gente vem aqui fixar aí a gente coloca aqui qualquer uma, desabilita aqui criar abertura e vem em definir eixos do componente. Nisso a gente seleciona, eu gosto de selecionar sempre o bloquinho que está no meio, eu seleciono ali onde eu quero, digito aqui o nome dele, então aqui é pia com aquecedor elétrico. Posso até dar um Ctrl A, Ctrl C, selecionei, ele ficou salvo. Vou vir aqui, vou salvar o meu arquivo, para eu não perder isso aqui. Seleciono, venho aqui na pastinha, pode ser tanto com ela aberta ou com ela fechada. Clico no maisinho, vou digitar aqui então pia com aquecedor elétrico e salvei. Quando eu entrar aqui, ele já vai estar aqui salvo. Ó, veio aqui pro meu mouse. E aí ele também vira, tá vendo que eu posso em qualquer face e ele se direciona, né? Ele se alinha certinho. Ó, então, tô lá no meu projeto, eu quero inserir uma pia. Já vai estar configurado, né? A escala que você definiu, o nome, a abreviatura. Então já vai estar pronto. E como eu sempre digo, né? O céu é o limite. Então a gente tem infinidades. A gente pode criar aqui vários, tá? Um para cada coisa, o seu padrão. Às vezes eu quero botar o registro aqui do lado.
você pode criar um com registro ou sem registro. E assim, a gente pode ir fazendo todos eles, tá? Depois, esse arquivo aqui e a pastinha com os meus padrões eu vou disponibilizar para vocês, mas é legal porque vocês conseguem criar qualquer personalizado de vocês. Mas eu queria passar para vocês porque o meu intuito é sempre deixar as coisas personalizáveis. Então a gente vai criando por ambiente, por setor, a criatividade e o jeito é de vocês. Esses bloquinhos que eu vou criar aqui ao longo do tempo, eles vão ficar disponíveis para vocês. Vocês vão poder baixar e inserir nessa pastinha que vocês selecionaram, tá? Ah, e deixa eu mostrar para vocês como que fica a pastinha, pontos técnicos. Ele vai criando aqui também, tá? Ó, e aí ele também vai ficar salvo aqui. Então ele fica bem organizadinho, né? Se você tiver que compartilhar esse link com alguém, né? Algumas pessoas pediram isso, que eu tenho estagiário, queria que usasse os mesmos blocos. Você consegue mandar essa pastinha, a pessoa consegue vincular lá no outro plugin e usar os mesmos blocos que já foram configurados pelo seu escritório, por exemplo. Tudo que cria aqui, cria lá. Essa lixeirinha deleta, tá? Daí ela deleta toda a pasta. Ele vai falar aqui, né? Deletar todos os arquivos. Ou também pode entrar aqui com o botão direito e aí ele vai perguntar se quer excluir. Aqui não tem lixeirinha, mas clica com o botão direito ele já vai perguntar se quer deletar. Aí você bota excluir, ele vai deletar tanto do plugin quanto lá da pastinha, tá bom? Porque o plugin aqui, essa parte de personalizados, nada mais é do que uma referência da pastinha. Então, se você deletar a pastinha, vai deletar daqui também. Bom, então passamos um geral aí sobre a questão da funcionalidade principal, né, do plugin, que é a inserção de blocos, a referência ali de anotações. A parte de relatórios eu vou deixar para explicar numa outra aula separada. A parte de iluminação é exatamente igual à parte de funcionalidade do plugin. A parte de inserir os blocos, a parte de salvar os personalizados, modificar atributos. Então ela é basicamente igual. A gente vai fazer uma aula ali, a próxima aula é só sobre iluminação, mas ela vai ser uma aula mais curtinha porque a gente repete muitas coisas, tá? Então eu vou fazer um geralzão. Depois, então, a gente também vai explicar a parte de anotação e a parte de relatórios, tá bom? Então a gente vai ter 2 aulas aí individuais para isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Um beijo, até mais.